Neste trabalho, abordaremos os seguintes tópicos: inovação empresarial, dimensões associadas à gestão da inovação, surgimento das patentes, redes de patentes e a internacionalização do capital. Este trabalho utiliza como base a bibliografia Análise de redes de patentes em biotecnologia agrícola, apropriabilidade e destruição adaptativa. Inovação empresarial, voz de Lucas Pincinato. Inovação empresarial. Utilização do conceito de inovação no âmbito dos pilares empresariais. As inovações empresariais se referem às práticas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, bem como a aquisição de novas tecnologias, produtos, serviços e também processos intermediários. Processos esses que articulam o desenvolvimento de uma nova tecnologia. A inovação é relacionada com a descoberta, experimentação, desenvolvimento, muitas vezes até imitação e adoção de novos produtos, processos e arranjos organizacionais. Dentro de uma inovação empresarial, temos uma modernização dos processos, pesquisa e desenvolvimento no âmbito empresarial. Quando analisamos uma empresa inovadora, percebemos a apropriabilidade das vantagens competitivas da inovação. Isso é, a criação de patentes que visam proteger o produto final e tecnologias intermediárias, buscando vantagens frente aos concorrentes, blindando a inovação, impedindo que haja qualquer tipo de imitação ou apropriação indevida do novo produto. Sendo detentora única da nova tecnologia, o que vemos é o aumento da eficiência da empresa, gerando melhoria na qualidade dos produtos, ampliação da participação no mercado, aumento da capacidade produtiva, aumento da flexibilidade da produção, ampliação da gama de produtos ofertados, além de abertura de novos mercados. E como ocorre a inovação por parte das empresas? Através de pesquisa e desenvolvimento, P&D, que torna possível melhorar produtos e processos, exercendo poder de mercado e lucros extraordinários, garantindo cumulatividade para a continuidade do processo e limitando a sobrevivência de empresas que não exercem tal prática. As mudanças no mercado e velocidade da inovação e a competitividade entre as empresas fazem com que as mesmas estejam em constante movimento para garantir a posição almejada no mercado, seja essa de liderança ou não. Este movimento é ainda maior quando se trata de empresas reconhecidamente inovadoras. Em países subdesenvolvidos, como o Brasil, mostra-se uma grande dificuldade em pesquisa e desenvolvimento próprio. Sendo assim, é necessário aporte governamental, com institutos próprios que auxiliam o desenvolvimento, sendo o caso, por exemplo, da Embrapa, que é uma forte auxiliadora no ramo da agropecuária brasileira, auxiliando as empresas na parte de fertilização, entre outros produtos. Dimensões associadas à gestão da inovação. Voz de Marcelo Rodrigues. Agora iremos apresentar como se dá o uso de patentes no processo de pesquisa e desenvolvimento. A patente ela garante a exclusividade para explorar comercialmente a sua criação. O uso e o direito da obtenção de uma patente são utilizadas para mapear as trajetórias tecnológicas e analisar também o surgimento de novos produtos, apontando para as patentes como um instrumento muito importante que garante a apropriabilidade dos esforços de pesquisa e também os esforços de inovação. Além do propósito de garantir a proteção, as patentes elas também são consideradas como um meio de incentivo à atividade de inovar. Nos últimos 20 anos, a atividade de patenteamento no Brasil ela se intensificou drasticamente quase em todos os setores, mostrando que as firmas elas ampliaram a sua visão acerca dos atributos das patentes, principalmente para a proteção contra a entrada de concorrentes e também para o aumento de receitas com o licenciamento e a cobrança de royalties. Seguindo a linha de argumentação do nosso trabalho, há dois processos de elevação das barreiras via patentes que podem resultar em possíveis obstáculos ao surgimento de inovações futuras. O primeiro deles é, em algumas indústrias, é possível patentear invenções que são substituíveis e bloquear aquelas que têm função similar, o que é basicamente criar cercas protetoras em torno de uma patente central, patenteando tanto os processos quanto o produto,
restringindo a capacidade dos concorrentes de ampliar a sua cota de mercado. O outro possível problema é quando os processos de desenvolvimento eles são caracterizados por diversas inovações sequenciais que requerem outras combinações de diversas inovações intermediárias, ficando assim também caracterizado como uma ação bloqueadora. Isso é muito comum em produtos complexos, como por exemplo telefones celulares ou até mesmo sementes transgênicas. Dentro da revisão geral sobre patentes, a nossa obra ela aponta também para a importância de fusões e aquisições, tanto para atenuar os problemas citados anteriormente causados pelas patentes bloqueadoras, mas como também como um possível meio dos competidores acabarem resolvendo seus conflitos sobre direito de propriedade, sobre apropriação de tecnologias e para continuar os seus processos inovadores que antes não eram permitidos. Essas estratégias de fusão e aquisição, ela aparece também como uma forma de apropriação de tecnologias fundamentais e de ativos complementares para a efetividade dos sistemas de patenteamento. É uma busca por uma aliança estratégica das empresas para cooperarem em nome das suas necessidades mútuas, para atingir objetivos comuns, como, por exemplo, a busca pelo lucro extraordinário. O que antes não era possível, agora, com a fusão e aquisição e acordos de benefícios mútuos, é capaz das empresas darem sequência a processos inovadores que antes elas não tinham acesso, causadas pelas patentes bloqueantes ou pelo não direito da apropriação de determinada tecnologia. Para dinamizar um pouco mais o entendimento sobre o assunto, utilizaremos o conceito de redes de patentes para fazer uma analogia com o tema abordado. Seguindo a linha de raciocínio da literatura utilizada para a construção do nosso trabalho, juntamente com o conceito de inovação relacionando o uso de patentes, agora iremos mencionar um pouco mais sobre o processo de surgimento das patentes, que basicamente podem ocorrer através de duas formas. A primeira é relacionada ao conceito de invenção de uma nova tecnologia ou processo, ou seja, quando surge do zero, sei que ninguém tenha criado algo semelhante anteriormente. O segundo método está relacionado à utilização de outras patentes já existentes, denominadas nesse contexto como tecnologias habilitadoras, que ocorrem através das trajetórias tecnológicas. As trajetórias tecnológicas, quando existem, são os resultados alcançados decorrentes dos esforços aplicados em pesquisa e desenvolvimento, e que podem, por sinal, resultar em lucros elevados. Segundo os autores, a estrutura das redes são indicadores relevantes para simplificar sistemas com altos graus de complexidade. Sendo assim, utilizaremos do conceito de redes de patentes para exemplificar como uma empresa ou setor integra várias fontes de conhecimento para obter um novo artefato técnico. Através da análise das redes de patentes, é possível capturar as diversas formas nas quais os produtos de pesquisa e desenvolvimento fluem por um sistema interconectado e que representam, portanto, os esforços utilizados no processo de mobilização de ativos, sejam eles tangíveis, intangíveis ou complementares, para assim catalisar o processo de inovação. A análise permite também obter dados sobre patentes originadoras e citadoras, existentes e expiradas, e até mesmo sobre as relevâncias de seus respectivos valores de mercado. Entretanto, para obtenção desses dados, é necessária a utilização de outras ferramentas, como, por exemplo, softwares específicos. E como o intuito do nosso trabalho não é entrar no mérito de uma análise mais aprofundada sobre as características das patentes, mas sim de associar suas relações com o conceito de inovação empresarial, continuaremos retratando sobre as redes de patentes e trajetórias tecnológicas. Portanto, nesse contexto, as redes são caracterizadas como resultado do interrelacionamento
do conhecimento que os agentes, conectados ao mercado, detêm das capacitações para inovar. Mesmo que isso ocorra de forma imperfeita, ou seja, alguns agentes detêm mais do que outros. A metodologia desenvolvida neste trabalho adota a perspectiva de que os vértices ou pontos de ligação presentes nas redes representam as patentes, e as conexões desses pontos, dadas pelas retas paralelas, representam as ocorrências de citações de patentes já existentes. Nesse sentido, são formadas as trajetórias tecnológicas que, resumidamente, expressam os caminhos utilizados no processo de inovação empresarial. Sendo assim, fica clara a importância das patentes como fonte de informação das empresas em seus processos de inovação, como expressam as ilustrações a seguir. Internacionalização do capital. Voz de Fábio Silva. A internacionalização do capital é um fenômeno advindo da globalização. A transgressão do espaço nacional pelas pioneiras firmas multinacionais resulta em investimento estrangeiro, decorrente dessas trajetórias tecnológicas. Isso se trata do aumento de transações econômicas a nível mundial, não se restringindo apenas ao dinheiro, mas também à troca de conhecimento e tecnologias que ocorre entre países. O texto relata que quem realiza o primeiro movimento, geralmente, caso possua êxito, cria uma tecnologia habilitadora que será desejada por terceiros, e a empresa pioneira terá a capacidade de cobrar royalties, ou seja, possui direito de propriedade sobre a comercialização desse bem, processo ou serviço, em troca de seu direito de uso.